Reiniciando a nossa live. Vamos ver se agora vai dar certo. Ver o pessoal entrando aqui. Mais um minutinho. Erros técnicos. Oi, Jéssica. Tomara que agora dê certo, né? Seja bem-vindo, Silvio, Una. Pessoal, deu um probleminha técnico aqui na hora de aceitar o convite da Jéssica e também de enviar o convite dela. Mas vamos retomar a nossa live especial de declaração de imposto de renda. O assunto hoje é exclusivamente sobre isso, sobre essa declaração, e vamos ver se a gente já consegue adicionar a nossa convidada. Ok, vamos ver se agora vai dar certo. Agora sim. sim. É que é um horário de pico, todo mundo chegou em casa, vai para a internet, aí dá uma acumulada, Sim. mas deu certo. E a gente vai falar também da declaração de imposto de renda 2023, então deu uma pesada, assim, né? O assunto Temas é polêmicos, importante. né? Sempre acontece isso. Exatamente. Oi, Lu, tudo bem? Tudo bem, Jéssica, seja muito Obrigada bem-vinda. mais uma vez pelo convite. Sempre fico muito feliz de dividir o espaço contigo. Imagina, eu que fico muito feliz e muito lisonjeada, né? E também te agradeço mais uma vez pelo espaço e por aceitar o convite, né? E Imagina. por estar aqui disposta a contribuir um pouquinho com o teu conhecimento com a gente. Ah, com Eu acho que é certeza. um assunto Muito bem relevante, né? importante. É um momento de a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que só quem faz declaração de imposto de renda é que tem que se preocupar, né? E não imagina as particularidades e as obrigações que levam as pessoas, em geral, a se preocuparem com esse assunto, né? Exatamente. Então, eu acho que é o momento de É um a ponto gente falar. bem importante porque, por mais que você não vá fazer a declaração, você vai confiar a um profissional, eu sempre digo que é importante a gente ter um mínimo de conhecimento para entender um pouco as informações, por que que está lançado, em qual aba é lançada. Então, eu acho que é extremamente válido para qualquer pessoa mesmo ter essa base, né? Perfeito. Então, assim, gente, como a nossa primeira live travou ali, não deu certo, só para retomar um pouquinho, para quem está entrando agora, para quem está chegando agora, ou não conseguiu acompanhar lá na primeira parte da live, a Jéssica é uma contabilista experiente, né? Ela tem várias especialidades e com certeza uma delas é a declaração de imposto de renda. Ela tem bastante conhecimento, vai poder contribuir bastante com a gente, com o conhecimento, a experiência e as informações que ela tem, né? O nosso assunto hoje é especialmente sobre declaração de imposto de renda, que é para esse ano, essas regras desse ano de 2023, né? Então, mais uma vez, né, eu agradeço a nossa convidada, Jéssica Antunes, e ela tem a empresa dela, né, e ela tem, então, como tá aí contribuindo bastante com a gente. Muito obrigada, Jé, Imagina. por Obrigada, Lu. por estar aqui. Então, assim, ó, como eu também tinha falado ali, a gente tem que se preocupar inicialmente com o valor do total de rendimentos do ano de 2022, agora, né, Uhum. que acabamos de concluir, o total de renda que eu tive no ano para declarar ou não. Mas não é o único fator que eu tenho que observar, né, Jéssica? Tem outras questões que às vezes a pessoa não se atém. Ah, eu não fechei o limite lá de 28.559,70 Isso. centavos. Então, eu não preciso declarar. Não é bem assim, certo? Exatamente, porque na verdade a Receita ela lança alguns critérios, né? Para esse ano, na verdade, a gente teve só uma mudança que foi referente às aplicações na bolsa, que a gente vai desenhando melhor aí. Até fiz uma colinha como é novidade. Lançaram ontem, né? Deu bem certinho, de sorte, para a gente poder trazer aí tudo o mais fresco possível para todo mundo ficar ciente de como funciona.
Então, realmente, como tu falou, não é só o critério do rendimento. Há critérios de bens, há critérios de outras fontes de renda que podem ou não ser tributáveis. A questão dos dependentes, que a gente tem que ter muito cuidado também para avaliar. Mas a gente vai discorrer sobre tudo, para ficar mais claro aí para vocês que estão nos assistindo. Perfeito. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, a gente andou recebendo várias questões, várias dúvidas durante a semana na nossa caixinha, né, de perguntas ali nos stories do Vida DP, e a gente vai estar abordando aqui, mas se no decorrer do nosso papo alguém tiver alguma dúvida ainda que não esteja sendo esclarecida, ou enfim, alguma particularidade, pode colocar ali, que a gente vai respondendo no decorrer da nossa live, tá? A gente vai abordar os principais assuntos, né? E as regras também agora, que como a Jéssica falou, foram apresentadas ontem, né? E os principais pontos dessa declaração anual, mas se alguém ainda assim ficar com alguma dúvida, pode nos chamar ali que a gente vai respondendo na medida do possível, tá? Então a gente vai começar com as dúvidas da caixinha de perguntas dos stories, que eu acho que com as dúvidas a gente já vai esclarecendo todos os pontos aí que tem a ser esclarecidos realmente sobre esse assunto, né? Isso. Então, a primeira perguntinha é: sou aposentado e preciso fazer imposto de renda. Aliás, sou aposentado, recebo um salário mínimo, preciso fazer imposto de renda? Então, pelo critério de rendimento, não precisaria, porque se nós somarmos o salário mínimo que esteve em vigor, lembrando, 2023, nós estamos declarando 2022. Então, tudo que eu tenho que desenhar de informação é referente ao ano passado. Então, neste caso de um aposentado que recebia um salário mínimo, pelo rendimento ele não teria obrigatoriedade, mas a gente teria que avaliar outros pontos com relação ao quê? Se essa pessoa acumula bens superior a 300 mil, entraria na obrigatoriedade. Se essa pessoa talvez tenha imóveis e tem alocação e isso fica registrado por uma imobiliária ou alguma coisa do gênero, a Receita tem acesso. Então, seria somado como renda além da aposentadoria. Então, isso também poderia condicionar a fazer a declaração. Por isso que, exatamente como tu pontuou ali no começo, a gente não foca só no quanto a pessoa recebeu, mas no todo de todos os critérios de exigência, né, de obrigatoriedade. E até, Lu, um ponto, uma coisa que eu sempre falo, tanto para os meus clientes quanto para as pessoas que me assistem no YouTube, declarar imposto de renda é muito positivo. Ah, eu não tenho obrigatoriedade, não vou declarar. É importante declarar para que você construa um histórico. Futuramente você vai aí adquirir um bem, vai fazer um financiamento. Precisa comprovar, porque quem for te ceder um financiamento, qualquer outra coisa de fins financeiros, ela precisa de uma garantia. E no imposto de renda não tem como mentir, né? Então, é positivo. Sim. Mesmo se você identificar que não está na obrigatoriedade, declara que vale a pena. Vai ser muito positivo aí para o seu futuro. E pegando nesse ponto, né, Jéssica, nós do departamento pessoal vimos muito isso no dia a dia. Às vezes as pessoas pedem para registrar num valor que não incida em imposto de renda para não ter que declarar. É justamente o contrário. Uhum. Tem a renda para ser comprovada, né? E prefere receber isso de forma fria, né, de forma totalmente irregular, para não ter que declarar. Mas chega lá na frente, precisa de um financiamento, vai adquirir um bem e não tem como comprovar aquela renda que realmente justifique aquela compra, Sim. né? Então a gente vê muito isso e como é equivocado esse pensamento, né? Caindo justamente nisso que você falou. Esse teu apontamento ele é perfeito, né? Eu não trabalho no DP, mas acompanho aqui com o meu DP, que muitas vezes o cliente está pagando pro labore sobre um salário mínimo e chega num determinado momento, vai fazer um investimento e o banco pede uma comprovação de renda de 10 mil reais. De onde que a gente vai tirar isso, né? Como é que a gente vai justificar isso e exatamente no mês
que a pessoa vai fazer um procedimento financeiro. Então, dá muito na cara, logo, muito provavelmente não vai dar certo. É, exato. Então, aí a importância de se avaliar o peso das informações realmente, né? E não só pensar no momento, tem que avaliar isso, o histórico futuro, que isso vai agregar para a pessoa realmente. Assim como quando a gente vai adquirir um bem, seja um imóvel, seja um carro, tem muito valor agregado. Então, para adquirir esse bem, a gente vai se planejar financeiramente, né? Logo, a gente tem que se planejar também nesse histórico, já ir construindo isso para a hora que chegar o momento, já está com tudo em mãos, vai dar uma agilidade, uma praticidade, o crédito vai ser aprovado mais rápido. E você também vai estar mais idôneo, mais transparente aí com a Previdência, com a Receita Federal. Perfeito. Uma outra pergunta que deixaram aqui é: preciso declarar recebimento de aluguel? Então, essa é uma pergunta meio capciosa, né? Porque tem muita gente, vamos pegar aí um exemplo. Eu tenho um imóvel e a pessoa alugou direto comigo. Então, eu tenho um combinado ali que ela não vai declarar, então eu também não vou declarar. Porque se eu pago aluguel e eu declaro, isso vai entrar como uma despesa minha, que não vai fazer a menor diferença no meu imposto de renda. Só que a outra parte, se declarar, é um rendimento. Então, seu rendimento ele é considerado para uma avaliação de um possível pagamento de imposto. Não que eu esteja aconselhando a fazer isso, eu só estou dando as duas perspectivas. Mas para você que aluga um imóvel aí por uma imobiliária, que faz um serviço todo transparente, né, que declara tudo isso, vai ter o rastreio, logo você vai ter que declarar. E se a gente volta no ponto, vamos criar um histórico, vamos ser transparente, eu, obviamente, recomendaria declarar. Tá? Então, assim, de minha avaliação profissional, eu com certeza aconselharia declarar. Mas há quem consiga fugir disso. Não é o certo. É, aquilo que a gente falou, uma hora o cerco fecha e acaba que tem que resolver isso, o passado lá na frente, e é pior ainda, né? Então é melhor ser feito corretamente. E já peguei casos, Lu, de o receptor do dinheiro do aluguel não declarou, mas o seu inquilino declarou. E eles não se comunicaram. Então, o que acontece? A Receita vai fazer a avaliação de dados e vai ver que tem uma discrepância, logo, malha fina. E o que é isso? Sonegação fiscal, que é crime, que tem um peso aí bem grande na avaliação do fisco. Por isso, nunca recomendo fazer voltas, porque sai muito caro. É que assim, para quem talvez não tenha tanto entendimento de como que isso funciona, para a Receita a conta tem que fechar. O que foi declarado durante o ano na sua folha de pagamento tem que fechar com a informação da declaração de imposto de renda anual. O que foi declarado por uma parte, como a Jéssica falou, talvez no recebimento de aluguel, a outra parte também tem que declarar. Então, isso não vai passar batido ou despercebido pela Receita. Então, isso tem que ser muito bem alinhado e muito bem analisado antes de tomar uma decisão de momento. Não vou declarar porque eu não quero correr o risco de pagar. Avalia bem primeiro se vale a pena correr esse risco, né? De não declarar. Exatamente. Porque depois a conta é bem maior, né? Bem maior. E multa, e dependendo do valor, porque a gente pega muitos casos de pessoas que, ao longo da vida, adquirem muitos imóveis, que hoje em dia, quem aluga, faz esses aluguéis rápidos, Airbnb, Booking, então entra muitos valores muito rápidos, são rastreáveis, e daqui a pouco você vai ver a pessoa ali teve um rendimento muito, muito alto, e o que soma de juros e multa em cima disso é de chorar. É pesado, Então, outra dúvida. Tem bastante dúvida sobre MEI aqui. Ótimo. Adoro. MEI, adoro. Sou MEI, prestador de serviço. Preciso declarar imposto de renda? O faturamento é o meu rendimento. Então, ou seja, o único rendimento desse MEI é o faturamento dele mensal ali, né? Apresentado através do CNPJ. Só que ele presta
serviço e quer saber se tem que declarar o MEI. Como é que funciona nesse caso? Então, tá aí um ponto bem relevante onde as pessoas se perdem. Ah, eu tenho uma MEI, ela é minha, então o faturamento da empresa é meu. Não é. O faturamento é da empresa. Por mais que ela seja sua, esse dinheiro não é seu, ele é da empresa, é da entidade, pessoa jurídica, tá? Então, por isso que a gente não considera esse faturamento. O MEI, ele paga a guia das mensal, né? Faz a contribuição de INSS sobre um salário mínimo. Então, o que a gente considera como rendimento pessoal do titular da empresa MEI? É o prolabore de um salário mínimo. Então, a gente vai pegar o salário mínimo e fazer vezes o número de meses que a empresa estivesse aberta. Então, digamos que todo ano de 2022, essa empresa aí de exemplo já estivesse aberta. Então, seria vezes 12. Quem abriu a partir de fevereiro, aí tem que fazer a conta. Salário mínimo vezes a data de abertura, o mês de abertura da MEI, no caso, né? Então, resumindo, quando você for declarar lá na pessoa física, você não vai colocar o rendimento da MEI, porque isso é rendimento da empresa. Primeiro, que está incorreto. Não é o faturamento, não então. é faturamento, é o prolabore, é a contribuição de INSS lá vinculado à Guia DAS. Até porque se você fizer isso, digamos que a pessoa tenha faturado ali na MEI 50 mil reais, ela vai acabar pagando imposto de renda, porque vai ficar acima do teto. Mesmo que tenha aí despesas para abatimento de imposto e tudo mais, vai pagar e vai acabar pagando por um erro, né? De forma equivocada. Por isso que não funciona dessa forma. Aí muita gente me pergunta, tá, Jéssica, mas o que eu vou fazer com o rendimento lá da MEI? Não vai em nenhum lugar? Essa pergunta eu recebo muito. Vai na aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Como já diz o nome, é isento. Você vai fazer a distribuição de lucros, né? Que é pegar o faturamento, subtrair pelas despesas e fazer ali o cálculo de acordo com a sua atividade. Porque quem é comerciante tem uma porcentagem, quem é prestador tem outra. Então, isso é um pouquinho mais técnico, até não vou me aprofundar muito para não ficar muito maçante, mas tem que se separar. Empresa é uma coisa, vida pessoal é outra. Perfeito. É porque existe muito essa confusão, até eu acho que na pergunta, né, essa pessoa, eu acho que quis dizer exatamente isso, o meu faturamento é o meu rendimento. Na verdade, não é. Faturamento é da pessoa jurídica e o seu rendimento é outra coisa. Isso. Né? Então, tem que haver essa distinção para declarar corretamente a declaração do imposto de renda, né? Até complementando, Lu, aí muitos me dizem também, pô, Jéssica, mas eu não tiro só um salário mínimo por mês. Especialmente quem é prestador de serviço, que tem um custo muito menor. Ou seja, tem um rendimento muito maior. Mas é preciso entender que não funciona dessa forma. Se fizer diferente disso, tá fazendo errado. Tá, ótimo. Tenho ações na Bolsa de Valores, mas meus rendimentos tributáveis, pelos rendimentos tributáveis, não sou obrigada a fazer imposto de renda. Por causa das minhas ações, tenho que declarar? Então, essa foi a única mudança dos últimos anos com relação às regras do IRPF. Eu até vou ler aqui para vocês que, como é novidade, eu ainda não decorei. Vamos lá. Ó, se você vendeu ações ao longo de 2022 e a soma das vendas foi superior a 40 mil, aí sim, ou seja, comprei ações e quando eu vendi elas, o meu rendimento, ou seja, o meu lucro foi superior a 40 mil. Aí eu preciso declarar, tá? Esse é um dos critérios. Se você não vendeu ações, você não é obrigado a declarar, a não ser, né, obviamente, que você se enquadre nos outros critérios de obrigatoriedade. Terceiro ponto, se você fez a venda de ações que somadas não ultrapassou 20 mil, você não vai precisar declarar. Então, o que basicamente mudou do ano passado, né, da declaração anterior? Na declaração anterior, se você tivesse comprado R$1 de ação, que fosse 50 centavos de ação, você já era obrigado a declarar. Tendo comprado, tendo vendido, era obrigado.
Então agora eles estabeleceram essas margens, que eu até achei bem altas, né? Achei que seria um pouquinho mais tímido, porque o critério de investimento na bolsa é um dos que mais condiciona as pessoas a fazerem declaração. Então a gente vai ter uma redução aí de milhões de pessoas. Ficou menos Sim. burocrático, ficou menos burocrático, porque a gente pega muitos casos. De repente a pessoa vai no banco, vai fazer alguma coisa e descobre que o CPF estava bloqueado. Aí me fala, mas eu não recebi valor na faixa do tributável, eu não tenho 300 mil reais em bens, eu não faço ideia. A gente vai ver a pessoa comprou uma ação por 10 reais e estava na obrigatoriedade. Então isso acabou. Essa burocracia, então, foi derrubada. Sim. Ótimo. É bom esclarecer porque talvez essa era a dúvida, né? Ah, eu tinha ações e sempre, né? Ou sempre tive a informação de que qualquer valor tinha que declarar. Isso. Então não é mais Não, não assim. é mais assim. Então, Isso. é, Só se para você vendeu. que faz investimento na bolsa, né? Então tem que estar atento aí às mudanças, que como a Jéssica falou, são recentes, Uhum. mas já estão em vigor nessa Isso. declaração que a gente começa agora em março a fazer, Isso, né? exatamente. Entra, tá valendo agora para a declaração que vai começar no dia 15, que eu até esqueci de falar aí no começo. A gente teve essa mudança, né, nas datas. Antes começava sempre no dia 1º de março, agora vai começar lá no dia 15. Terminava dia 30 de abril, normalmente. Agora foi para o dia 31 trinta de e um de maio. maio. É, os contadores ficam completamente malucos nesse período. Porque isso mudou na pandemia, na verdade, né? Era sempre 1º de março, 30 de abril. Uhum. O que aconteceu na pandemia? Os bancos, as entidades financeiras, elas têm que enviar os informes, né? Tem que liberar os informes de rendimentos. E então ali por conta de atraso, de diminuição de pessoal, né? Tava todo mundo no home office, acabou atrasando. Então eles Uhum. postergaram para 31 de maio, tomaram gosto por isso e agora trouxeram de novo aí esse ano. Confesso que não gosto, mas tá tudo bem. Eu acho que a tua opinião é a unânime entre todos os Sim, contadores e DPs que declaram imposto de renda, porque, na verdade, o que acontece aqui? Estendendo o prazo, estende-se não só para quem faz a declaração, né? Como nós, é. mas para quem entrega a documentação, E para quem para analisar isso. então, Então, acaba que quem trazia no dia 29 de abril não continua trazendo no dia 29 de abril, ele vai levar lá no dia 30 de maio agora, é né? Então, a correria continua e se estende por mais um período aí. isso. Até um grande conselho de amizade de profissional que eu dou para quem vai declarar e tem imposto retido na fonte, quanto antes você fizer, mais cedo você vai receber a restituição. Então, não deixa para o dia 30 de maio, que além Exato. de ficar com o sistema sobrecarregado, correr o risco de não conseguir entregar a declaração, transmitir ela em tempo, você vai receber lá no último lote. E a gente sabe que no momento que a gente vive, já é tudo muito burocrático, qualquer dinheirinho que entra ajuda muito. Então, entreguem Muito. cedo, antes do prazo, antes do período, porque é muito cultura, a gente tem essa cultura de deixar, essa má cultura, né, de deixar tudo para a última hora. Exatamente. E é exatamente esse ponto que pega aqui na declaração, o tal do deixar para a última hora. Eu sei que eu tenho obrigação de declarar muitas vezes, mas o meu prazo é até 31 de maio, então deixa lá que até 31 de maio dá tempo. Exatamente. Só que a gente tá cansado de ver, né, inclusive na mídia, contadores virando noites e noites nos últimos dias para dar conta de declarar para todo mundo. E daí declarou no dia seguinte está cobrando. Que dia que cai minha Uhum. restituição? Que dia que cai minha restituição? Então, né? Exatamente. Cabe isso que Lembrando, você falou. Quanto antes declarar, antes recebe, né? Então, vamos exatamente. tentar agilizar. E até tem esse ponto que tem as preferências, né, Lu? Quem ali é aposentado, tem alguma comorbidade, né, tem alguma questão especial, já é automaticamente planejado para os primeiros 2 lotes. Então, ali você já automaticamente está numa fila de espera. Então, se você poderia lá começar a receber a restituição em julho, você vai receber em dezembro. Então, é uma distância muito grande. Então, quanto antes, melhor. É,
E agora falando sobre essa questão de antecipar ali o quanto antes, até para receber a restituição mais cedo, também saiu alguma coisa sobre isso nas regras de ontem, né, Jéssica? Sobre a questão de declarar a chave Pix para restituição. Eu acho que esse pessoal vai sair o pagamento um pouco antes, é isso, né? Exatamente. O Pix, ele é maravilhoso em tudo que se trata de a gente receber, de dinamizar aí a parte financeira. Então tem mais isso, muito bom tu trazer essa questão. Então, como a facilidade do Pix já vai te ajudar a receber mais cedo, é mais um motivador para entregar a declaração o mais rápido possível, né? E um conselho, Isso. né? Você que faz aí declaração com um profissional, ou se vai começar a declarar esse ano, pede o checklist, junta toda a documentação primeiro, depois que tiver com tudo reunido, aí sim leva no contador. Porque a probabilidade de alguma coisa se perder, de deixar passar, é muito grande, fica muito caótico. Aí leva um pouco hoje, um pouco amanhã, acaba que não termina nunca e a probabilidade de dar errado é grande. Eu, inclusive, já adotei um padrão aqui, que eu só recebo documentação se ela estiver 100% reunida. Aí eu confiro com o cliente. Se não tiver, não precisa me trazer, porque senão eu posso errar e eu posso prejudicar. Então, a gente faz nesse padrão para oferecer o melhor serviço sempre. Perfeito, uma ótima dica aí, como a Jéssica falou, para quem vai declarar, fazer a declaração de imposto de renda esse ano, é seguir realmente um padrão de recebimento de documentos para não se perder, não assumir a responsabilidade, né, de forma equivocada e acabar prejudicando a pessoa que você está fazendo a declaração, né? Isso mesmo. Muito bem. Uma outra pergunta é: sou empregado, qual o prazo para a empresa entregar o comprovante de rendimentos? Então, essa até a nossa especialista vai poder me corrigir se eu estiver errada, mas é sempre na transição do mês, né? Após a entrega da DIF, né? Que tem o prazo, agora teve prazo final hoje, né? 28. Isso, então é na transição. Então, entre no dia 28, não, porque às vezes ficam aquelas para o finalzinho para fazer, né, Lu? Mas geralmente no comecinho de março ali já começa a enviar, né? O prazo até dia 28 por conta do prazo conciliar com o período da DIRF. Mas como a Jéssica falou, que tem essa questão que muitas vezes na DIRF há alguns ajustes e lançamentos a serem feitos, e na declaração acaba ficando um pouquinho diferente do comprovante de rendimentos, isso tem que ser avaliado na hora de repassar aos empregados. Então, é uma coisa que você tem que observar e tomar o cuidado de, às vezes, não liberar o comprovante de rendimentos com um valor e depois declarar a DIRF com outro valor, com algum tipo de ajuste. Isso. Aí o empregado vai lá e declara com base no comprovante de rendimentos que você entregou no dia 28, no dia 25 de fevereiro, e não na DIRF, e cai na malha. Isso, exatamente. Porque houve divergência entre as declarações, que é a DIRF, que é a declaração de rendimentos também, só que é uma declaração diferente, que vai até no dia 28 de fevereiro, hoje é o prazo da DIRF. Então, tem que tomar cuidado aí justamente com isso. A gente se atém, às vezes, no departamento pessoal, no prazo de entrega do comprovante de rendimentos, tira lá do sistema da folha e entrega. Só que daí faz a DIRF, tem algum ajuste, distribuição de lucros, enfim, e acaba não repassando esse ajuste pro empregado, né, para o vínculo que teve o tributo ali no seu rendimento. Aí não concilia as duas declarações e acaba caindo na malha fina. Então, tomem cuidado com relação a isso e aproveitem esse período de transição aí do final de uma declaração para outra para poder entregar o comprovante correto do seu empregado, tá? Ou para o dono da empresa. Até né? para tranquilizar as pessoas, né, Lu? A DIRF ela é realizada pelo serviço contábil, tá? Isso não é uma declaração que vocês, enquanto funcionários CLT, porque isso é direcionado para quem opera ali na CLT, é uma obrigatoriedade transmitida pela empresa que contrata o colaborador. Logo, uma obrigação que a contabilidade tem responsabilidade de fazer. Exatamente. Então, não é algo que a pessoa física tem que correr atrás, né? Isso. Já é uma obrigação acessória da contabilidade do CNPJ. Isso, né? Perfeito. Sou sócio de uma empresa
sou obrigada a declarar pelo simples fato de ser sócio de uma empresa? Depende do que está no contrato social, na verdade. Só se tiver ali uma cláusula muito específica, mas isso seria muito incomum, né? Então teria que voltar lá no checklist para ver nas regras no que você se enquadra e reforçando também que mesmo que você identifique que não tem essa exigência, é bom declarar. Perfeito. Contribuinte com doença grave. Uhum. Está desobrigado a apresentar a declaração? Não, não necessariamente. Isso é um ponto bem Tá. detalhadinho, né, Lu? Porque o que acontece? A gente pode até puxar uma outra pauta que é a de isenção de imposto de renda. Então, ali a gente tem até algumas comorbidades aqui que eu anotei, que é alienação mental, cardiopatia, quem tem cegueira, inclusive monocular, que seria só de um dos olhos. Essas pessoas, elas têm direito a isenção de uma parte do imposto de renda que talvez tivesse que pagar. Ou seja, a gente tem aí um caso de problema de saúde. Mas também para você requerer esse direito, você tem que entrar com um processo lá na Previdência, para que se apresente comprovações desse estado de saúde, para que seja liberado, aprovado pela Previdência e apresentado para a Receita Federal. São várias voltas para conseguir. Então, respondendo a nossa pauta central, não necessariamente. Tá? Cada caso teria que ser avaliado para ver se realmente teria ou não que declarar. E também não é algo tão simples como você falou, né? Não é simplesmente ter a doença e se isentar automaticamente. Não, tem todo um processo aí. Isso, Tá. a gente tem que provar isso, tem que se provar isso, muitas vezes legalmente, com um advogado previdenciarista. Até vou deixar a dica aqui da nossa parceira Jerusa, que ela é da área previdenciária. Então, quem tiver nessa situação, pode até procurar aqui no nosso Instagram, e facilmente acha Jerusa Prestes, ela presta serviços relacionados a isso. Então, talvez alguém que esteja aí nos assistindo está nessa situação, muitas vezes está pagando mais imposto do que deveria por um direito legal, então vale a pena dar uma analisada nisso. Isso, gente, aproveitando a deixa da Jéssica, manda um aviãozinho aí para quem você acha que pode ter obrigação de declarar, que seja interessante ver essa live ou que vai fazer declaração nesse ano. A live vai ficar gravada no feed do Vira DP. Provavelmente a Jéssica vai compartilhar também, mas é importante que às vezes vocês estejam aqui para a gente estar discutindo esses assuntos, que realmente onde tem ou não a obrigação, e a gente pode falar nos detalhes, né, de cada particularidade, além das dúvidas que já chegaram para nós até agora. E como a Jéssica falou, a Jerusa é especialista nessa parte previdenciária, é uma grande parceira nossa, e com certeza vai estar conseguindo responder essas dúvidas com relação às especificações, na verdade, né? Com relação aos benefícios relacionados ou não à declaração. Tá? De olhos fechados, né? A gente sabe, né, Lu? Ela é uma profissional completa. Excelente. Deixa eu ver, chegou uma perguntinha aqui. Lu, vocês poderiam falar um pouco da declaração de imposto de renda do produtor rural? Do produtor rural, Lu, eu vou ser bem honesta em te dizer que eu vou ficar devendo, porque não é a minha área de especialização, mas a gente pode depois trazer um conteúdo, eu gero aí um vídeo, eu me aprofundo um pouco mais e a gente sobe aí para o pessoal que te acompanha, porque senão eu vou ficar devendo informação e daí não fica legal. Não, ótimo, te agradeço. Então, assim, ó, quem perguntou, a gente vai estar montando um conteúdo a respeito. Posteriormente, a gente repassa isso nas nossas redes sociais para que você possa, de repente, né, receber essa informação que agregue aí na sua declaração do produtor rural. Exatamente. Tá? A gente não está respondendo agora, mas vamos responder depois. Nem sempre a gente tem todas as respostas, né? Mas quando a gente não tem, eu sou busca, até porque... Isso. Eu sou sempre bem honesta. Quando eu não tenho 100% de segurança, de certeza, eu não me atrevo. Eu prefiro falar a verdade. Perfeito.
Ótimo, porque assim, com certeza tu tem toda uma gama de conhecimento também relacionada a isso, mas para dar uma resposta completa e que, né, o pessoal merece realmente, a gente se aprofunda melhor no assunto e retorna Isso, com depois. certeza. Até por uma questão de respeito aí com quem está assistindo a gente, a confiança, né? Isso, ótimo. Na questão de bens, como é feita a avaliação? Meu Deus, que palavra é essa? Para ver se precisa, é custo da aquisição do imóvel ou pelo bem que ele vale? Ah, eu acredito Então que seja sobre. tá. Na questão de bens imóveis, né? Como que é feita essa avaliação? É sobre o Se ganho é de pelo capital, né? custo da aquisição? Ah, Sobre o tá. ganho de capital. O que que acontece? Vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenha comprado um imóvel por 200 mil reais, certo? Uhum, Então, ao longo do tempo, pela localização, pelo investimento que eu vou fazer no imóvel, digamos que ele tenha se valorizado. Então, de avaliação de uhum, comércio, ele está valendo 300 mil reais. Coloco isso na declaração ou não? Não se coloca. Você vai colocar o valor da sua compra, o valor que está lá no documento. O dia que você for vender esse bem, aí você vai lançar os 300 mil na declaração, especificamente nesse período, que é o que nós chamamos de ganho de capital. Tá? Daí é posto, antes disso não, porque senão você vai estar supervalorizando um bem antecipadamente. Isso não pode. Não que seja algo, meu Deus, vai me prejudicar. Não é, mas é que vai estar errado. E a gente tem que ser muito coerente no imposto de renda. Então, a gente só reajusta o valor na declaração quando a gente for fazer a venda dele, o repasse. perfeito. Respondido então. Aí acho que já responde a próxima, que se é preciso lançar ganho de capital no imposto de renda, né? Isso vale para imóvel, vale para carro. O carro até é importante a gente puxar isso, Lu. O que que acontece? Os carros novos, eles subiram muito de valor por conta do insumo, né? Logo, os carros já em Uhum. circulação, populares ou não, eles aumentaram na tabela FIP, o que é muito incomum. Então, se você tinha um carro por 50 É. mil, ele talvez esteja valendo 55. Então, na hora de vender, você vai ter um ganho de capital. Então, você vinha declarando o carro por Uhum. 50. Lá na hora de vender, você coloca os 55. Antes disso, não. Não é simplesmente, o FIP aumentou, já vou botar 55 aqui. Não funciona dessa forma. É ótimo esclarecer, porque pode haver essa confusão realmente, né? E é Tá muito todo mundo comum. nesse de, meu carro valorizou agora com o aumento da tabela FIP. Mas tem que observar que não pode acontecer isso antecipadamente na declaração, então. Exatamente. É só quando o bem for repassado para frente, que daí você teve um ganho de capital, ou seja, o teu bem rendeu um pouco mais para ti. Aí, nesse caso, a gente lança na transição de venda. Tá ótimo. Tenho duas rendas. Preciso fazer duas declarações? Apenas uma declaração. Na verdade, existe só uma declaração de imposto de renda, onde você vai centralizar todas as suas informações, tá? Não são declarações separadas, é tudo uma só, graças a Deus. Já pensou se tivesse que fazer duas? Então, assim, centralizem no CPF. Isso, Cada pessoa faz uma declaração, indiferente de quantos rendimentos e quais são as fontes todas que isso, tenha. É perfeito. isso, né? Isso. Falou perfeitamente, Lua. Centralizar por CPF, é bem por pessoa, rendimento por pessoa, não por rendas. Porque senão teria pessoas que teriam umas 10 Eu declarações. tenho um pouco de inveja Então ficaria dessas, inviável. mas Eu também. Minha renda não está obrigada a declarar, mas tive desconto de imposto de renda mensal na folha. uhum. Consigo recuperar esse Se valor? você tiver ali os comprovantes que auxiliam na restituição, é bem provável que você vá conseguir. É claro que isso é muito detalhado, declaração de imposto de renda é muito personalizado, por isso que a gente trata aqui tudo de uma forma um pouco mais genérica, né?
Então, se você Sim. teve ali despesas, né, com saúde, educação, tem como comprovar isso? Porque quando você tem despesas com saúde e educação, isso te ajuda a abater um pouco do imposto que você tem a pagar. Então, muito provavelmente, né, nesse caso, a pessoa poderia, sim, trazer esse saldo de volta. Tá ótimo. E qual é o prazo da declaração? A gente Isso que também já respondeu falamos, aqui, para né? reforçar, 31 de maio. começa agora no dia 15 de março e vai até dia 31 de maio. Mas entreguem os documentos, por favor, até 30 de março, se possível, Por favor. para dar um tempo. Exatamente. Colabore com os contadores e profissionais do departamento pessoal que fazem essa declaração, pelo amor de Deus. Sim. Mas assim, ó, brincadeiras à parte, né, gente? Quanto mais tempo a gente tiver para fazer as declarações, avaliar os documentos e sentar com o cliente para discutir as particularidades, mais rápido vocês vão receber, mais correta vai estar a sua declaração, maior é a chance de você, às vezes, ter tempo de procurar um determinado documento que você não tem em mãos e possibilita aí fazer a declaração de forma correta. Imagina chegar aí no dia 30 de maio, faltando documento e que não vai conseguir salvar no último dia da declaração e se quer enviar, porque às vezes a gente envia mesmo na sorte, né? Divina, já avisa o cliente, ó, tá aqui para enviar, mas reze, porque só vai a hora que Deus quer, né? Nesse Então, caso eu não também, contem com a nesse sorte. caso eu também não pego, assim, de última hora eu não pego realmente pelo compromisso de ética que a gente tem de entregar um serviço de qualidade. Declaração do imposto de renda é um documento muito sério. Então, aos 45 do segundo tempo, eu já, infelizmente, eu já não pego mais por uma questão de coerência. Perfeito. É aquela questão da responsabilidade com o cliente, de às vezes assumir sem você poder garantir, né? Porque de fato é algo que não dá para garantir, porque depende de um sistema, é um sistema federal, onde milhões e milhões de pessoas estão acessando ao mesmo momento, então não dá realmente para contar com a sorte e assumir essa responsabilidade, né? Chegou uma perguntinha aqui. O contribuinte. Opa, fugiu. O contribuinte CLT, que a esposa tem um CNPJ MEI e os filhos estão no convênio do CNPJ. Ele pode declarar os filhos como dependente na sua declaração? Então vamos lá. Contribuinte CLT que tem esposa CNPJ que paga convênio para os filhos. Quem é que declara esse pessoal como dependente? Pergunta boa do meu amigo Wagner. Parece pergunta do Enem, né? Pegadinha. O que acontece? É, Pode declarar o filho como dependente. Isso pode. Só não vai poder considerar essa despesa para abatimento do imposto. Por quê? Porque se o convênio está ligado a um CNPJ de um terceiro, isso é uma despesa do CNPJ de um terceiro. Ah, mas é minha esposa. Não tem problema. É uma outra pessoa que não tem nada a ver contigo que está entregando a declaração. Então, nesse caso, não poderia considerar. ótimo. E qual é o valor da multa por atraso no imposto de renda? Atrasou a declaração, esqueci que tinha que declarar, vou mandar em Vou atraso. falar que Qual é o valor do a golpe? pessoa nunca mais vai esquecer. Eu até anotei aqui porque tem uns quebradinhos, né? É R$ 165,74, ou seja, não é pouco dinheiro, hein? 160, eu sempre digo, não dá para comprar nada com R$ 165, mas é muito dinheiro para a gente perder assim por um prazo tão grande que tem de declaração. Eu digo que é injustificável. É, exatamente. É porque, assim, a grande maioria das pessoas que declaram imposto de renda, claro, sempre tem uma primeira vez, né? Mas principalmente quem já tem o hábito de declarar ou sabe das regras, né, não tem justificativa para acabar esquecendo ou não entregando a tempo, porque, como você mesmo falou, o prazo é grande, Isso. né? Foi estendido aí desde o período da pandemia. Agora ele foi realmente, entrou na regra não como uma prorrogação, e sim como data fixa. Então, não percam tempo, juntem o quanto antes, porque é um valor grande para se perder para nada, porque além disso,
ainda tem que pagar depois o valor que talvez você tenha, né? Uhum. No acerto da declaração do imposto de renda. Então, quanto antes entregar isso, melhor. Isso, exatamente. Sou aposentado. Como faço para pegar o meu comprovante de rendimentos? Para saber se eu devo ou não declarar? Hoje é muito mais fácil que dá para fazer isso online. Entra lá com o número do benefício, CPF, data de nascimento. Todo ano até grava um passo a passo ensinando a fazer isso no YouTube. Então aí nos próximos dias eu vou lançar aqui, vou deixar o link aqui nos meus stories, no meu feed, para quem aí está nos assistindo, que é aposentado, muitas vezes um filho, um neto aí que ajuda, né? Os avós ou os pais, enfim. Eu vou deixar o passo a passo aqui para vocês, porque não tem como eu editar o site, explicar assim, teoricamente, que não vai ter qualidade. Mas dá para fazer tudo online hoje em dia, tudo online, não precisa mais ir no INSS, não precisa ligar para algum lugar para alguém te mandar por e-mail, é bem prático, bem fácil de fazer. Então, vou trazer isso para vocês aí nos próximos dias. E hoje em dia muita gente tem o acesso ao meu INSS, né, Gé? Isso, Então eu acho que deu uma praticidade muito grande com relação a esses acessos às informações. exatamente. A Então, unificação do GOV, né, acompanhe Lu? isso, exato. Então, não tem, hoje em dia é muito difícil quem não tem a senha Gov. Talvez não saiba exatamente acessar, mas aí, como a Jéssica falou, pede ajuda aí a algum vizinho, amigo, neto, enfim, que possa te auxiliar nesse acesso, porque é tudo virtual, online, então é muito mais prático. Isso. Acompanhe a página da Jéssica para que vocês tenham acesso a essas informações que ela posteriormente vai estar publicando. Se você ainda não sabe o passo a passo para acessar esse comprovante de rendimentos, é muito prático e, como ela falou, demonstrando vai ficar mais fácil ainda para que vocês consigam emitir o comprovante de rendimentos do ano passado para a declaração deste ano, tá? Isso. Sou CLT e MEI. Como declaro os dois rendimentos no imposto de renda? Então, a gente vai pegar uma ponte lá do comecinho, aonde nós tínhamos o caso de um prestador de serviços, né? Como eu falei, quem é MEI tem ali um rendimento de um salário mínimo mensal, esse é o rendimento tributável. Então, quando você é CLT Isso. e ainda é MEI, você vai ter dois rendimentos lá na aba de rendimentos tributáveis. Você vai lançar primeiro o seu salário da CLT, vinculado ao CNPJ do seu contratante, e depois vai ter um segundo lançamento, onde você vai informar o Prolabore. Então, muito provavelmente, nesse caso, a pessoa vai ter que pagar imposto de renda. A gente já adianta. Perfeito. Muito provavelmente, né? Quem tem mais de um rendimento, geralmente está condicionado a pagar imposto de renda. Mas, claro, não se assustem, é muito personalizado, depende de cada caso, mas é que é mais comum. Sim. É que existem muitas coisas a serem avaliadas, como a gente falou desde o começo, né? Os rendimentos tributáveis, mas também os dependentes, as suas despesas. Então, tudo na declaração de imposto de renda é muito particular. Não dá para você se basear no vizinho que declarou, mas não pagou, eu recebo a mesma coisa, então eu não vou pagar. Não, tem que ser realmente avaliado cada caso, né? Jéssica, aqui para mim travou. Vamos esperar um pouquinho, gente, para ver se volta aqui. Ai, gente, eu acho que a Jéssica caiu. Esperem só um pouquinho que eu vou convidar ela novamente. Voltei. Deu certo. Eu não sei se caiu para mim, se caiu para ti, mas estamos de volta. Aqui para mim travou e depois caiu, mas estamos de volta, gente. Está todo mundo vendo a gente ou está travado ainda? Deixa eu perguntar aqui Como é que tá o áudio? perguntar para os universitários. Silvio, tá rodando aí para ti? Beleza, tá rodando normal. Beleza, ótimo. Sou aposentado e tenho mais de 65 anos.
anos anteriores tinha restituição. Agora que passei de 65 anos, ainda sou obrigada a declarar? Vai depender também das... Aquilo que a gente já falou. Vai depender também da somatória de rendimentos. Eu até vou dar um exemplo de uma cliente que eu tenho no Rio de Janeiro que eu faço declaração todo ano. Ela tem um filho interditado por um problema de saúde muito sério, então ela tem mais de um tipo de aposentadoria. Ela recebe uma aposentadoria dela, ela recebe uma pensão por morte previdenciária e ela tem mais o rendimento especial do filho. Ela tem mais de 65 anos. O que acontece nesse cenário? Ela vai ter isenção de uma das fontes de renda, apenas uma. No caso, ela tem 13, então 2 ainda ela é tributada. Então, nesse caso, depende muito do histórico, do que a pessoa tem de rendimento, de particularidades. Então, assim, na dúvida, consulte uma pessoa que faz declaração de imposto de renda, né? Algum profissional qualificado, como a Jéssica faz, né? Como nós do Vira DP também fazemos. Então, assim, procure um profissional. Na dúvida, faça uma consulta e avalie a possibilidade ou a obrigação ou não de fazer a sua declaração de imposto de renda, porque é tudo muito particular e é realmente necessário que seja avaliado a sua situação, né? Na sua particularidade para realmente adequar a obrigação ou não, tá? E uma última pergunta que a gente tem aqui é declaração de imposto de renda versus declaração anual de faturamento de MEI. Qual é a diferença? A diferença... Ou qual a semelhança? Na verdade, é totalmente diferente, né? Porque são 2 tipos de declaração. Então, muitos pensam, fiz a da pessoa física, então não preciso fazer da empresa. Não procede. A partir do momento que você é MEI, que você teve pelo menos um dia... Porque o que acontece muitas vezes? A pessoa foi lá e abriu um CNPJ MEI. E ela se deu conta da seriedade daquilo e que ela nem vai usar aquele CNPJ. Então, ela acaba por encerrar ali em seguida, no mesmo dia. Mesmo assim, você tem que fazer a entrega da declaração anual da MEI. Jéssica, mas eu nem tive rendimento. Sem problema, você vai ter que declarar lá tudo zerado e informar para o fisco que você não teve rendimentos. Então, ponto. Essa é a declaração da pessoa jurídica. E agora a gente entra no segundo cenário, que é identificar se você tem essa obrigatoriedade ou se você entendeu o quanto é positivo criar esse histórico e fazer também. Então, são declarações distintas, elas não têm ligação. Uma não sobrepõe a outra nesse caso. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho empresa e eu entro em alguns critérios de obrigação de declaração de imposto de renda. Aí eu penso, eu fiz a minha declaração na empresa, tá tudo certo. Não. Então, a gente avalia os 2 cenários de forma separada. Pessoa jurídica é uma entidade, pessoa física é outra. Perfeito. Justamente para que não haja essa confusão que a gente mencionou lá no começo da live. Faturamento é uma coisa e rendimento tributável da pessoa física é outra coisa, por mais que o seu rendimento seja exclusivamente o MEI, né? Então, separem as coisas, são declarações distintas, são rendimentos separados, então tem que realmente fazer as 2 declarações, são completamente diferentes, como a Jéssica falou, não sobrepõe, não tem semelhança, são coisas distintas mesmo. Até só para reforçar o que eu falei no começo, que eu sei que dói, gente, eu falo isso no YouTube, fica todo mundo triste, tem gente até que fica bravo comigo, mas é que eu sou muito realista. Eu sou realista porque isso é positivo para quem nos assiste, né, Lu? Que eu tenho uma empresa, eu sou o único titular, eu nem sócio tenho. Minha empresa faturou 50 mil, esse 50 mil é meu. Não, esse 50 mil não é teu, esse 50 mil é da empresa. O que é seu legalmente é o que você paga de INSS, contribui com o Prolabore. E isso é considerado tua renda pessoal. O resto é distribuição de lucros. Aí é uma outra coisa. Eu falo isso para o bem de vocês. Exatamente. Exatamente. Isso se confunde muito mais em empresas de pequeno porte, empresas MEI, né? E tem muito essa coisa de estar tudo junto. A empresa é minha, é só eu, é pequenininha, é tudo meu. Não, não é bem assim. CNPJ é uma coisa, CPF é outra. Tem que saber realmente
distinguir, separar isso, Uhum. porque lá na frente você vai precisar comprovar, não vai ter, porque, né, inclusive para financiamentos, enfim, você não vai poder usar o CNPJ, o faturamento do CNPJ da sua empresa, para comprovar uma renda e financiar algo na pessoa física. Isso, Então, exatamente. isso é só um exemplo, né? Até porque Existem muitas particularidades. Até porque, fugindo um pouquinho dessa nossa pauta do imposto de renda, Lu, mas que de certa forma se associa, as pessoas têm o hábito de comprar bens pessoais no CNPJ, que também é um erro. O que a gente pega de caso de pessoas que compram carro próprio para uso pessoal no CNPJ, nossa, muito, muito. Ah, Jéssica, mas é que o IPI é mais barato. De fato, até um caso para ilustrar bem, nós tínhamos um cliente em questão, ele comprou um carro com um valor muito considerável e beleza, comprou o carro, tudo certinho, chegou num ponto que ele mudou de projeto e decidiu encerrar o CNPJ. E a gente não fazia ideia da compra desse carro. Então ele encerrou o CNPJ não existia mais, não tinha mais base legal. Como é que faz daí para transferir esse bem? Né? Ele passou o carro para frente depois. Então, como é que eu vou passar para frente um veículo de uma raiz CNPJ que não existe mais, que está baixado? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Bens pessoais, comprem no CPF. Bens da empresa, vai montar uma frota de carros para uso da empresa, comprar no CNPJ, fazer a distinção. Vou construir uma nova sede para minha empresa, vou comprar um terreno. Neste caso, compra no CNPJ porque tem relação com a empresa, tá? Isso também, deixar bem separadinho. Porque às vezes a pessoa comprou um bem lá no CNPJ e quer declarar uma pessoa física, aí também não dá, né? Exatamente. E daí acaba confundindo ainda mais, né? Que é tudo a mesma coisa. Não dá. Tem que realmente separar e cada coisa no seu quadrado, Isso, realmente. separar as E para não entidades. haver essa confusão, é realmente fazer a coisa da forma correta. Comprar no CNPJ que é de CNPJ e assim por diante, Isso, né? perfeito. Isso mesmo. Aqui até teve um comentário que os contribuintes, em geral, ainda têm muitas dúvidas na hora de declarar. Uhum. E isso, como profissionais, a gente tem que concordar, né, Jéssica? Porque muita gente, e a gente vê aqui também pela caixinha de perguntas e pelo direct que às vezes a gente recebe, enfim, e até na hora de fazer a declaração de imposto de renda realmente, é que as pessoas ainda fazem muita confusão com essas Uhum. informações. Uhum. E realmente o imposto de renda é uma declaração com muitas especificações, Muitas, que muitas. é detalhado, que precisa ser observado, então tem que estar na mão realmente de um profissional, Sempre. porque fazer de qualquer jeito, todo mundo faz. Eu até É um sistema, né? Então é só botar lá os dados e botar e enviar. Ok, qualquer um faz isso daí. sim. Mas fazer certo, correto, não é todo mundo que faz. Então tem que se apegar a quem realmente sabe fazer, porque tem bastante detalhe e tem que ser observado minuciosamente todas as opções da pessoa, né? As Todas os particularidades e tudo mais. rendimentos, Até todas as porque particularidades, o exatamente. que eu sempre falo, Lu? Cada imposto de renda, cada pessoa que vem pedir para a gente fazer imposto de renda é um mundo, é um universo de informações, é um universo de coisas. Eu trabalho na área contábil há quase 15 anos e tem ainda declarações que eu pego para fazer que vem com pontos tão específicos que às vezes eu tenho que consultar um advogado, que eu tenho que estudar, que eu tenho que procurar. Então a gente que é do setor muitas vezes tem que correr atrás para ver adequadamente aonde que eu tenho que lançar, se eu tenho que lançar, como eu tenho que lançar. Então, imagina uma pessoa que não tem uma base de conhecimento técnico vai fazer isso. Ah, mas eu quero economizar, eu não quero gastar com contador. Muitas vezes você vai economizar com contador, mas vai acabar tendo um prejuízo lá com a Receita Federal. Então, consultar um profissional é um investimento, será sempre um investimento. Exato. É isso, esse ponto que a Jéssica falou,
é uma coisa que eu trago muito aqui no Vira DP. Às vezes as pessoas acham que não pagar um profissional qualificado uma economia, né? Porque se isso qualquer um faz, não precisa pagar caro. Sim. Mas existe uma grande diferença entre fazer por fazer e fazer bem feito. Então, eu sempre digo assim, quem paga mal, paga duas vezes. Com certeza. Então, para tudo que você for fazer, se a pessoa cobra um valor, né, é porque ela estudou para aquilo, porque ela se responsabiliza, porque ela faz com seriedade e leva em consideração a responsabilidade que tem de fazer o trabalho usando o CNPJ ou o CPF de outra pessoa. Isso. Então, não tem por que não valorizar isso e não levar isso, como você falou, como um investimento, né? Para pagar uma vez só, fazer a coisa certa a ser feita e botar na mão de um profissional realmente qualificado tudo e qualquer coisa que você for fazer da sua pessoa física ou da sua empresa. Isso é muito importante. Exatamente. Né? Eu até quero... Eu trabalho com uma rede de indicadores, de profissionais. Eu sempre digo que no mercado tem espaço para todo mundo que quer trabalhar bem e quer trabalhar de forma legal e realmente quer ajudar as pessoas. Então, este ano, o Vira DP está fazendo declaração do imposto de renda. Então, nós temos aí a Luana, que é uma super profissional do departamento pessoal, e ela tem a sócia dela, que é a Paula. A Paula, inclusive, me ensinou a fazer declaração de imposto de renda há muitos anos atrás, quando era minha colega de trabalho. Então, eu indico também com total segurança. Quem estiver nas mãos da Paula está muito, mas muito bem assegurado. Muito bem, exatamente. E a Paula, como a Jéssica falou, é minha sócia aqui no Vira DP, ela fica nos bastidores porque ela não gosta muito de aparecer. É tímida. Às vezes eu pego no pé dela, mas não tem jeito. Mas ela, eu e a Jéssica trabalhamos juntas por um tempo no escritório de contabilidade. E elas faziam declaração de imposto de renda e eu não fazia no departamento pessoal. Então eu não faço há tanto tempo. Mas elas têm muita bagagem, muita experiência e com certeza vão poder contribuir. Tanto a Jéssica e a equipe dela, lá no escritório de contabilidade, ela tem uma equipe de profissionais que que prestam esse trabalho, além de outros também, né? Uhum. E quanto nós do Vira DP, né, a gente sabe que tem outros profissionais por aí também que fazem esse tipo de declaração bem feita, mas procurem um bom profissional, um profissional qualificado realmente, que tenha uma bagagem, como a gente mencionou aqui, que tenha uma experiência para poder fazer um trabalho realmente bem feito e valorizar cada centavo que você paga para fazer a declaração, porque a gente sabe que realmente é suado, a gente também tem que declarar, normalmente também tem, né, em muitos momentos teve que pagar alguém para fazer essa declaração. Então, a gente sabe valorizar realmente esse momento da pessoa física que tem que fazer a declaração de imposto de renda, mas coloquem, por favor, na mão de um bom profissional. E se não for nós, modéstia à parte. Eu ia complementar. Eu sempre dou 2 conselhos, Lu, de forma ampla em tudo que eu faço dentro da contabilidade. Primeiro, se você já tem um contador de confiança, você que está aí nos assistindo, contador é tipo um casamento. Quando você acha a pessoa ali que deu um match, que você confia, que está indo bem, não tem por que desfazer o casamento. Mantenha. Segundo conselho, não procure um contador pelo preço, procure por indicações, por feedback, pelo histórico, pela reputação. Procura pela reputação do profissional e não pelo valor que ele vai te cobrar. Exatamente. Busque o histórico desse profissional, né? Assim como muitas vezes a gente vai no médico e não vai colocar a nossa saúde na mão de qualquer um, é muito habitual que a gente busque o feedback desse profissional. Façam isso também com o CNPJ, com o CPF de vocês. Busquem pelo histórico desse profissional que vocês vão trabalhar. Que com base nisso, vocês vão ter o retorno desejado, vocês vão realmente fazer um investimento, ter a segurança necessária para fazer o serviço correto, prestar o devido serviço com responsabilidade para vocês, né? Isso, perfeito.
Olá, boa noite. Parabéns pelas informações relacionadas à declaração do imposto de renda. Uma pergunta: todo valor gasto com médico relacionado à saúde é restituído? Na Se a verdade, pessoa não é restituído, né? Usa como despesa, né, Jéssica? isso utiliza como despesa para um possível abatimento aí do imposto, né? Então você aí que teve despesas com saúde de forma geral, psicólogo, médico, de todas as das infinitas possibilidades aí que se tem hoje. Até uma pergunta que me fizeram outro dia, se cirurgia estética plástica conta como despesa. Conta. Você foi ao médico, você fez um procedimento, você está buscando aí mais saúde, se sentir melhor, também é considerado sim, é despesa médica de forma abrangente. Só que, por exemplo, você lembrou que foi no oftalmologista o ano passado. Aí você vai declarar, mas você não tem um recibo, você não tem uma nota fiscal. Se você não tem esse comprovante e só tem a memória, não vale, porque você não tem como comprovar essa despesa, tá? Então, vale aquilo que você tem. Porque eu sempre digo, gente que vai observar, por exemplo, que vai ter que declarar em 2024 pela primeira vez. Então, ó, o ano está começando, é hora de se planejar. Vai no dentista? Pede recibo. Vai ao médico? Pede recibo. Tem que ser essa pessoa. Muitas vezes lá a secretária não faz uma cara muito feliz, não resiste. Ai, te dou um desconto se não me pedir. Eu prefiro pagar o valor cheio e pegar Exato. e pegar o meu recibo, porque ele vai fazer muita diferença na hora de declarar. Com certeza vai fazer mais diferença do que aqueles 10, 20, 30 reais que às vezes acabam descontando ali no valor do pagamento, né? Muito mais, com certeza. Então, não caiam nessa. Tem desconto que não vale a pena ganhar, porque ele é disfarçado. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para a doutora Jerusa. Nós falamos dela há pouco tempo, né? Ela entrou Ela ficou ainda há pouco na atraída live. pela nossa conversa. Isso! Nós falamos da doutora Jerusa Prestes aqui, né? A Jéssica mencionou ela inicialmente sobre os trabalhos dela, uma ótima profissional na área jurídica. Então, quem tiver interesse, o arroba dela está aqui. Ela acabou de entrar na live, depois vocês podem procurar também ali no meu feed, no feed da Jéssica, a gente tem conteúdo dela. E muito obrigada pela sua presença, doutora. E, gente, eu acho que a gente respondeu todas as dúvidas, né, que chegaram até nós. Só dando aquela reforçada, né? Deem atenção à declaração de imposto de renda que é devida a ela. Dê a importância devida a esse tipo de declaração anual, porque realmente é importante, é minuciosa, é detalhada. Procurem um profissional qualificado para fazer isso. Na dúvida, chamem a Jéssica, chamem o Vira DP, né? Chamem a doutora Jerusa com relação à parte previdenciária. Busquem por bons profissionais, mas façam essa análise, façam essa busca, né? E façam a declaração da maneira mais correta possível, mais completa possível, para que vocês não tenham problemas lá na frente. Exatamente. E Né, muito gente? cuidado, assim, só para a gente finalizá-lo, porque eu gosto muito do que eu faço, eu sou muito apaixonada pela contabilidade e pelas infinitas possibilidades que a gente tem de transformar a vida das pessoas. Mas a gente sabe que, como em qualquer lugar da vida, a gente também tem profissionais muito precários, profissionais que muitas vezes estimulam a fazer alguma coisa errada. Porque quando você procura um profissional, você confia. Então você pensa, é um profissional, ele entende, vou fazer, não vai acontecer nada. De forma nenhuma aceite qualquer conselho para fazer o famoso chucho que a gente chama aqui no Sul, né? Para fazer aí qualquer coisa atravessada, para você pagar menos imposto ou para você restituir mais, não aceite, mesmo que venha de um profissional contador. Não aceite, porque depois, se você cair na malha fina, ele não vai segurar essa onda contigo, muito provavelmente. Então, jamais. Por mais que ele diga que vai corrigir a declaração, é o seu CPF que está em questão lá na Receita Federal e não o dele. É o
o seu que vai bloquear e não o dele. Então, prestem atenção nisso que a Jéssica falou, que é muito importante se atentar a isso, porque, mais uma vez, a gente ressalta. É o seu nome, é o seu CPF, é a sua credibilidade que está em questão nessa declaração anual, né, que é a de imposto de renda da pessoa física, tá? Isso. Lu, a gente recebeu ali uma pergunta do Wagner para a gente finalizar. Eu vou só pincelar sobre isso porque é um caso mais detalhado ainda. O Carnê-Leão Tá. é o imposto pago mensalmente por aqueles que trabalham na pessoa física, são os famosos autônomos. Então, assim, só para dar um parâmetro, se você recebe até, né, pegando as regras atuais, claro, se você recebe até R$ 2.000 na pessoa física, vale a pena trabalhar no Carnê-Leão, pagar esse imposto mensal certinho. A partir do momento que você está recebendo na sua pessoa física superior a R$ 2.000, aí a gente enxerga um cenário de você começar a trabalhar como empresa, pessoa jurídica. Isso vai enxugar o teu custo e vai te dar mais qualidade, até melhor reputação junto aos seus contratantes. E aproveitando também, quero mandar um abraço para o meu amigo Wagner, que nos ajudou muito aí com várias perguntas muito interessantes. O Wagner, ele é técnico contábil, é um amigo que eu tenho em São Paulo que salva a nossa vida o tempo todo lá, resolvendo burocracia e pendência, e é um super profissional também. É muito legal a gente valorizar aí os bons parceiros que a gente tem. Perfeito. Seja muito bem-vindo, Wagner, à live do Vira DP. Espero que você e todos os outros que estão aqui. Eu vejo que alguns são novos, né? Algumas pessoas não conseguem ficar o tempo todo aqui com a gente, mas eu agradeço todo mundo que passou pela live hoje, que mandou suas perguntas lá nos stories, na caixinha de pergunta, que mandou sua pergunta aqui, né? Agradeço a todos vocês que também encaminharam e que vêm seguindo, tanto eu quanto a Jéssica, nas nossas redes sociais, no YouTube, enfim. Que o nosso intuito é justamente esse, passar conhecimento, transmitir informação, para que a gente possa, de alguma forma, colaborar com as pessoas, com o dia a dia, né, das pessoas que trabalham na área contábil, de departamento pessoal, e também que a gente possa aí minimizar um pouco o peso dessas burocracias que a gente tem na nossa área, de forma mais tranquila, de forma mais leve, de forma mais prática, para que isso possa ajudar um pouquinho, né, por dia, ou uma pessoa que seja, a cada trabalho que a gente faz, a gente já fica contente, né, Jé? Eu sempre digo isso, a gente que trabalha com questões burocráticas, todo mundo é fundamental nesse mundo, cada profissão é fundamental nesse mundo. Então, o mínimo Exatamente. que a gente pode fazer é o nosso local de fala, aquilo que a gente tem conhecimento, distribuir isso de alguma forma, né? Que é o que a gente faz aqui, trazer informação. Isso facilita muito a vida das pessoas, assim como tem muitos aspectos em muitas áreas da vida que eu não tenho conhecimento. Então, eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que fazem essa divisão. Eu acho extremamente generoso. E eu agradeço também essas pessoas que fazem isso pela gente. E o nosso objetivo aqui é sempre ajudar. Exatamente, perfeito. Eu te agradeço mais uma vez de coração. A Jéssica é uma super parceira do Vira DP desde o começo, desde a sementinha, né? Além de ser uma super parceira, uma super estimuladora e incentivadora do nosso projeto. Eu sou muito então, fã, sou uma grande fã da Vira DP e é muito legal. Eu peguei realmente o começo e ver esse momento que vocês estão vivendo agora e muito mais que vocês estão plantando aí para colher. Lu, vocês merecem, é basicamente isso. Todo o trabalho, toda a coragem que... Porque a gente que está na CLT muitas vezes fica ali confortável, né? Das 6 horas a gente vai para casa, a vida continua. Quando a gente investe no próprio negócio, isso se transforma. A gente vai para casa, mas a empresa vai junto. Então, para mim, é muito legal ver a coragem de vocês. Eu fico muito feliz, vocês merecem todo esse sucesso. Imagina. Nós merecemos. Nós merecemos. Porque você também é uma excelente profissional, você é uma excelente profissional e eu agradeço mais uma vez o teu tempo, o teu espaço, teu carinho com o Vira DP. E eu espero também, né, sempre que possível, poder estar contribuindo aí com você e com a sua equipe, que é tão querida para nós. E muito obrigada mesmo por todas as informações, pela tua experiência.
Gratidão. Obrigada, Lu. Obrigada a vocês aí que dedicaram tempo para ficar ouvindo aqui o nosso blá blá blá. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada pelo espaço, Lu, pela confiança de sempre. Estou sempre à disposição para vocês e eu nunca vou dizer não. Muito obrigada. Eu vou deixar salvo, pessoal, no feed, tá? Essa live com todas as informações. Também o Insta da Jéssica, do escritório de contabilidade dela, da doutora Jerusa, que foi quem a gente comentou aqui com vocês, para que vocês possam acessar as pessoas que têm conhecimento para poder contribuir ainda mais com vocês da forma que for possível, conforme a necessidade. Mais uma vez, muito obrigada a todos que passaram por aqui. E eu espero vocês na próxima live. Vou estar publicando no Insta do ViraDP a próxima data e o assunto. E a gente fica à disposição de vocês, se no decorrer aí surgir alguma dúvida, alguma situação relacionada ao assunto da declaração de imposto de renda, para a gente continuar aí contribuindo de alguma forma com todos vocês. Isso mesmo. Muito obrigada, uma boa noite e até mais. Tchau, Jéssica. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal.